Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, que legal, né? Poder voltar aqui ao vivo depois de tanto tempo e receber os colegas da imprensa. E, obviamente, eu vou falar sobre o design do novo Polo. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre a história desse carro, né? Ele, para mim, é um ícone de produto junto com o nome Golf e Passat. É um nome que está há muito tempo aí já com a Volkswagen, né? Então, eu queria lembrar que em 1975, o Polo foi lançado desse jeito aqui. Para mim, ele é literalmente um mini Golf, né? Ele tem a mesma característica, as mesmas proporções, claro que numa escala menor, mas o mesmo tipo de linguagem, né? Então, a gente vai passeando aqui pelas gerações e vendo que em 81, a segunda geração trouxe dois tipos de, a gente chama de bar style, né? De carroceria. Um tipo um pouquinho shooting brake, duas portas, e uma versão coupé. Daquele lado, vocês vão sempre ver o pictograma do carro, né? O que é esse pictograma? É aquela impressão que a gente tem à distância, né? É um resumo visual do design da frente de todas as gerações. Já em 94, a gente tem a terceira geração, e a gente percebe como o design alemão, na época, influenciou o Gol geração 3, né? Ele tem essa grade em formato de U, com um pouquinho de cor entre os faróis, né? E ali o pictograma mostra um pouquinho disso sempre, com o típico DNA Volkswagen horizontal. Em 2002, a gente tem esse visual do carro com os olhos redondos, né? Na época, eu lembro, foi um pouco polêmico, mas na verdade ele trouxe os faróis redondos da primeira geração. Ele tinha uma carroceria bastante limpa, bastante moderna, e até hoje nas ruas o carro, ele ainda parece muito clean, né? Ele envelheceu muito bem através do tempo. Já em 2009 a gente tem a geração 5, né? Esse carro é muito especial para mim, ele não veio para o Brasil, mas eu tive a chance de trabalhar muito nesse carro, né? Trabalhei com meu irmão, ele é responsável pelo design final dessa versão, e deu para aprender muito sobre a identidade, os valores da marca Volkswagen na época, esse novo DNA que a gente estava desenvolvendo e evoluindo. Já em 17, como o Ciro falou, o carro trouxe a plataforma MQB A0, né? E nessa época, o estilo da carroceria comunicava a nossa capacidade de manufatura. É um carro muito preciso, né? A gente fala que ele é muito sharp, né? As linhas muito bem alinhadas, os painéis alinhados, o carro muito preciso, muito sólido, seguro, maior, espaçoso, mais largo, mais longo, né? E ali a gente tem o pictograma mostrando a dominância da grade inferior. Bom, agora a gente compara todos os pictogramas do carro, né? A gente vê essa evolução do design da Volkswagen e agora a gente traz o pictograma do novo carro junto com todas as gerações que a gente discutiu. O novo Polo, agora a gente pode falar um pouquinho mais em detalhe, né? Ele traz algumas modificações na frente muito interessantes. Por exemplo, a grade superior ela é um pouquinho mais fina do que o antecessor. Claro que a gente tem as limitações de entrada de ar, não dá para exceder tanto, mas ele já começa a parecer um pouquinho mais esportivo do que a versão anterior. Aqui, logicamente, novo logotipo, e eu queria chamar a atenção para os faróis, né? Internamente, dentro do design, a gente sempre fala que o carro tem dois olhos assim, dentro do conjunto óptico, né? O primeiro é sustentado por esse elemento de cromo, né? E o segundo, ele tem um termo que internamente a gente chama de drop eye, né? Que o olho ele é um pouquinho destacado e essa linha desce para enfatizar essa diferença de proporção entre os elementos. Também foi inspirado na última geração do Golf. Na parte inferior, a gente tem tipicamente essa banda inferior horizontal, mas reparem que um elemento inferior foi inspirado também na linguagem que a gente trouxe no Nivus, né? Essa angulação em formato A, claro que aqui com uma diferente interpretação. Bom, na traseira do carro a gente desenvolveu uma lanterna nova, com uma assinatura nova, bastante perceptível à noite. Logicamente, o novo logotipo, né? O nameplate, o nome do carro centralizado, assim como nos novos Volkswagens. A gente redesenhou o para-choque traseiro completamente, então observem que a versão anterior não tinha o retrorefletor no para-choque, então essa função sai da lanterna, desce para o para-choque, né? Apoiada nessa linha principal que passa sobre o rebaixo de placa. Então é uma escultura mais tridimensional, completamente nova, e essa peça aqui, esse difusor, ele é um pouquinho mais expressivo, mais 3D do que a versão
que a gente tinha lançado em 2017. Bom, agora falando um pouquinho de interior, a gente tem algumas novidades aí em acabamento e conteúdo. Eu queria chamar a atenção depois para vocês entrarem no carro e tocar o painel. Tem uma texturazinha muito legal com um fundo semi-brilhante, uma textura em alto relevo. Então é uma padronagem nova que foge daquela pintura monocromática. Então dá um acabamento melhor, uma sensação muito mais legal. Atendendo a vários pedidos dos nossos clientes, a gente colocou tecido nas portas frontais, né, que melhora bastante o toque, o conforto e, finalmente, a gente redesenhou os bancos. Esse banco ele tem uma arquitetura nova, né? O apoio de cabeça ele é integrado com o apoio das costas e é um design que foi inspirado no banco da versão GTS. A gente fez figurinos novos, então esse banco também ficou muito legal. Bom, pessoal, eu fico por aqui na minha apresentação de design. Daqui a pouco eu estou aí com vocês para a gente conversar um pouquinho mais.